Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Francisco Domingos e você está no podcast Educação em Destaque, o seu canal dedicado à educação. O podcast Educação em Destaque é um projeto de Destaque 61, assessoria e consultoria em educação e comunicação, e tem o apoio das seguintes entidades: o ATENS, Sindicato Nacional, que é o Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o apoio do PROIFES Federação, a Federação de Sindicato de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior, de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Também tem o apoio da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, o apoio da CONTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. Temos ainda o apoio do SIMPRO-DF, o Sindicato dos Professores da Rede Pública do Distrito Federal, e do SIMPROEP-DF, o Sindicato dos Professores da Rede Particular aqui do Distrito Federal, e também o apoio do Saberes, que é uma clínica, Saberes Neuropsico é uma clínica aqui do Distrito Federal. Muito obrigado, então, pela sua presença aqui, pela sua companhia. Espero que você goste do nosso programa, que você curta, que você compartilhe e que você faça com que esse conteúdo possa chegar cada vez mais longe. E hoje eu recebo aqui no podcast Educação em Destaque o roqueiro potiguar, presidente do PROIFES Federação, professor Francisco Wellington Duarte, com quem a gente vai trocar umas ideias a partir de agora e eu espero que você fique com a gente até o final. Professor Wellington, um prazer recebê-lo aqui no podcast Educação em Destaque. E eu gostaria de começar com uma pergunta que é comum aqui no nosso podcast para os nossos convidados, que é sobre a sua vida escolar. Como é que foi o seu primeiro dia na escola? Quero que você faça a memória desse primeiro dia na escola. Quem foi a sua professora? Como é que foi chegar naquela escola? Isso lá no Rio Grande do Norte. Conta aí pra gente. Agradeço o convite, Francisco, telespectadores. Você pedir isso a uma pessoa de 61 anos, para a gente relembrar a infância, é complicado. O que eu devo dizer a você, Francisco, é que eu sempre estudei em escola pública. Né? Isso é uma característica, inclusive, de quem vem das massas mais pobres. Né? Sempre estudei em escola pública, fiz o meu ensino médio na Escola Técnica Federal, hoje que são os IFs, né? E a condução daquele momento, inclusive, foi numa época interessante, porque era a época do distensionamento da ditadura. Foi lá na ETFERN que eu comecei a conhecer mais ou menos como é que funcionava o mundo da política. E, posteriormente, eu entrei na universidade. Né? Tá, mas esse seu começo ali foi em Natal ou foi no interior do estado? Natal. Nossa família é do interior, mas ela foi para Natal, né? E eu tinha uma escolinha lá chamada Winston Churchill, interessante, que era uma escola pública. Então, eu fiz o começo do meu ensino médio foi lá. Foi muito interessante, né? Para mim, lembrar essas coisas que eu quase não lembro mais. Tá, mas então, e aí depois você foi para a universidade e foi estudar economia? Por que economia? Não, cara, eu entrei primeiramente em engenharia química. Olha que interessante. Lindo. Mas aí, veja só, trabalhador não pode cursar a universidade, não sei se hoje mudou. E engenharia química eram uns 3 períodos. Era de manhã, de tarde e de noite. E eu trabalhava. Então eu comecei a atrasar o curso, não conseguia acompanhar. E eu sempre gostei dos temas econômicos, né? Eu lia muito Marx, não entendia nada, mas lia muito. E aí, economia, nós tínhamos um curso de ciências econômicas, noturno, lá na UFRN, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E aí eu fiz o segundo vestibular e em 86 eu entrei nesse curso de ciências econômicas, que foi o curso com o qual eu terminei minha graduação. Tá, mas então você trabalhava no que antes que não te permitia estudar? Cara, eu trabalhei em vários lugares. Eu trabalhei em metalurgia, numa empresa de metalurgia. Depois eu trabalhei numa mineração de ouro, lá em Jacobina, no interior da Bahia. Posteriormente eu fui trabalhar no interior do estado, na área de auxiliar administrativo de uma prefeitura. E depois eu terminei a ETFERN, saneamento. Então eu fui trabalhar na área de saneamento ambiental, primeiro no estado, no interior, trabalhando no interior, passei 8 anos trabalhando no interior. E posteriormente eu fui trabalhar na capital. Então, antes de eu entrar na universidade, eu era servidor público estadual. Mas então vamos falar desse seu ingresso na universidade. Bom, aí você inicialmente passou ali para fazer química, mas aí depois você sai e vai para a engenharia, que foi onde você para economia, que é onde você realmente conclui o seu curso. Como é que foi essa experiência na universidade? Do que você trouxe ali da sua bagagem até chegar na universidade? Que te foi útil na universidade? Como é que foi esse ambiente da universidade para você? Na verdade, o começo do meu entendimento sobre política, a gente estava na ditadura, né? No final da ditadura, nos anos 80.
se deu na Etfern. Pela primeira vez eu vi as discussões e tal. Quando eu entrei na universidade, em 83, então isso já estava bastante acentuado, né? Eu me lembro que uma das primeiras coisas que eu vi foi uma manifestação que invadiu a reitoria. E eu invadi junto. Não tinha o que fazer. Eu não sabia nem o que era, mas fui lá e fiquei muito, assim, não vou dizer apaixonado, mas fiquei muito interessado naquela temática. E aí eu comecei a frequentar algumas reuniões, não participei do movimento estudantil. Na época, pode acreditar, vocês estão vendo aí, eu já fui atleta, né, de handebol. Você sabe que o atleta passa muito tempo fazendo exercício e tal, e me dedicando, na medida do possível, a me formar. Que a gente, pobre, tem que se informar para ganhar algum mercado. Então, Mas aprofunda essa história de que você foi um atleta, rapaz. Como você falou, pode ser que as pessoas não estejam acreditando. Se eu visse aí, eu não acreditaria. Mas eu fui atleta de handebol, fui da seleção da Etfern, depois fui jogar futsal, fui da seleção do Rio Grande do Norte. Inclusive, nós fomos vice-campeões brasileiros aqui em Goiânia. Acho que em 82, se não me engano. E assim, então, com a universidade você tem que refletir. O que é que você quer? Eu não podia continuar sendo atleta amador. Então, eu fui cuidar da minha vida para conseguir alguma coisa no mercado, né? E aí eu entrei em economia. E a economia realmente é um curso que eu gostava muito de economia. Embora, eu devo dizer aqui a quem está assistindo, você trabalhar de manhã e de tarde e estudar à noite nunca foi fácil. Então você imagina aí, no começo do curso de economia eu trabalhava no interior. Então eu saía, eram 40 quilômetros de distância, eu saía às 5 horas da tarde, chegava às 6, ia para a universidade, saía de lá às 10 para acordar no outro dia de 5 horas. Então a minha vida foi mais ou menos essa aí. Tá, mas aí você entra na universidade, descobre o movimento estudantil que você não faz parte, aí você conclui o seu curso. Em que momento a docência entra na tua vida? Porque na verdade, veja só, eu não participava do movimento estudantil, mas participava do movimento político. Eu já tinha atuação política, mas eu não fui do movimento estudantil. Cara, quando eu terminei o curso de Ciências Econômicas, em 92, aí eu disse, o que é que eu vou fazer da vida? Eu morava e moro no Rio Grande do Norte, que é um estado pobre, de limitações na área da economia, e eu fiquei aguardando um tempo. E em 94 apareceu uma oportunidade de concurso público. Eu fiz o concurso e em 95 eu entrei na UFRN, na área como professor do Departamento de Economia. Portanto, quase 10 anos depois da conclusão do curso? Não, eu terminei o curso em 92. Ah, tá. Aí passei uns 4 chorando, querendo emprego, não sei o quê, mas era difícil. Me mantive lá no Serviço Público Estadual e aí, posteriormente... E devo dizer aqui, gente, muito claramente, a minha perspectiva ao entrar na universidade não era... Eu nunca tive pensamento de ser professor. Eu era trabalhador sobrevivente. Quando eu entrei na universidade, aí é que eu comecei a gostar da atividade acadêmica, fiz curso de pedagogia, tive que fazer muitos cursos lá dentro da universidade para me tornar um educador, né? Não foi assim de uma hora para outra que cheguei, fui logo sendo educador. Compreender a didática. Didática, metodologia de ensino, era totalmente desconhecida para mim. Tá, mas aí você começa então a lidar com jovens que tinham um perfil semelhante ao seu, né? E aí como é que foi essa relação? O professor que tinha essa origem com esses alunos dessa origem semelhante? Na verdade foi um choque inicialmente, né? Porque quando você está do lado de cá do espelho, você tem uma imagem, né? Quando você vai para dentro do espelho, a imagem que você vê não é uma imagem muito agradável. Eu via muitos jovens chegando, muitos desistiam e ainda desistem porque não é fácil você ter uma vida acadêmica, a maioria já está no trabalho, como eu, e muitos não conseguem acompanhar. Porque à medida que os anos 90 foram passando, as dificuldades financeiras e econômicas do Brasil foram piorando. A gente fala no plano real, mas a vivência do dia a dia, nos anos 90, foi muito difícil para as camadas mais pobres. Tá, e aí, então, o Wellington entra na universidade, descobre já de cara o movimento docente, sindical ou não? Como é que foi essa descoberta? Como eu te disse, eu já tinha participação na atividade política fora da universidade. Mantive, né? E eu vou ser muito sincero aqui, eu nunca me interessei pelo movimento docente, não. Por uma razão muito simples. Primeiro porque eu não entendia o movimento docente. Eu participava das greves, participei de uma grande greve no governo Fernando Henrique, e aliás cortaram o nosso salário, né? Foi o primeiro choque de realidade que eu tive, né? Nós ficamos sem salário.
Mas eu não entendia o formato de como se organizava o movimento docente, e isso nunca me atraiu. Então eu entrei em 95, mas eu só entrei no movimento docente em 2008, 13 anos depois. Tá, mas você falou então da sua experiência político-partidária, né? Tinha uma atuação. Você era filiado já a algum partido? Como é que deu essa descoberta da política na sua vida? Isso é muito interessante. Você vai me expor aqui ao público, mas tudo bem. Quando eu entrei na ETFER em 79, quem era o movimento que se organizava para a democracia conhecido? Era o PT. Né? O movimento PT. E, inclusive, eu andava com a estrelinha do PT, né? E ia para as atividades esportivas com a estrelinha do PT e tal. Aqui, em Goiânia, eu usei a estrela do PT, mas aí eu conheci também o PCB e o PCdoB. E eu querendo entender ali, cara jovem, né? E acabei me aproximando do PCdoB, né? Então, eu me filiei em 85 e mantenho essa filiação até hoje. Então, voltando ali para o movimento docente, você falou que ficou 13 anos na universidade como docente, mas não tinha atuação sindical. Em que momento, então... Era sindicalizado, mas não tinha atuação. Não tinha atuação sindical. Então, a minha pergunta agora é como é que você descobre a atuação sindical e isso passa a fazer parte da sua vida? Aí é que é onde entra o PROIFES. Porque em 2004, eu estava lá no meu departamento e alguns professores vieram conversar comigo. Olha, tem uma chapa aí de oposição. Eu disse, oposição a quem? Não, aí explicou, Andes, não sei o que e tal. Eu disse, beleza. Mas qual é a proposta dessa... cara, a gente quer democratizar, porque a estrutura é verticalizada, e eu já tinha percebido isso, que no próprio sindicato, a associação na época, a Durne, era tudo concentrado na diretoria, a gente não tinha acesso a ela. E aí eu disse, tá bom, me pediram para eu fazer parte da chapa. A chapa, você sabe que a eleição do Andes, a chapa tem 100 mil pessoas na chapa. E eu fui lá, fiquei lá num cargozinho lá, e percebi nessa eleição, 2000, se não me engano foi 2003, que, por exemplo, as instituições federais, as universidades federais, quando a gente terminou o primeiro dia, o comentário que se tinha é que a gente tinha vantagem eleitoral de votos ali. Eu não acompanhava, lembrando bem. No segundo dia, quando foi o segundo dia de votação, passou e perdemos. E aí eu quis entender o porquê. Não, porque aí você vota nas universidades estaduais, municipais, não sei o quê. Eu disse, é assim, mas... E aí eu comecei a acompanhar. Foi esse ano que criou-se o PROIFES, né? O PROIFES Fórum, que eu também me mantive distante, assim, olhando, mas querendo saber o que era aquilo. Mas os próprios professores que já eram do PROIFES Fórum, eles começaram a fazer alguns debates, eu ia ficar ali em algumas assembleias, via o embate das duas correntes, né? E fui me aproximando mais dessa corrente, mais, eu diria, não é moderada, mas é uma corrente que tinha uma forma diferente de olhar o tipo de organização sindical que existia naquele momento e queria mudar. Mas aí nós estamos falando de duas entidades que são de atuação nacional, né? Tanto o Andes, que é Sindicato Nacional, quanto o PROIFES, que é uma federação também de atuação nacional. Só que lá no Rio Grande do Norte, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem um sindicato local. Como é que se deu a sua aproximação? Foi a partir dessa experiência já com o PROIFES que você passa a atuar localmente ou como é que se deu isso? Na verdade, em 2004, a direção que foi eleita no Rio Grande do Norte era favorável ao PROIFES Fórum. Então, eles foram eleitos em 2004, em 2006... Mas você ainda não estava nessa direção? Não. Teve uma coisa que aconteceu em 2008 que me chamou a atenção. A criação de um sindicato nacional chamado PROIFSIND, se não me engano. E eu vi o nível de violência que foi feito contra as pessoas que criaram esse sindicato. Ali eu percebi uma coisa, esse movimento aqui, utilizar a tática da violência, física inclusive, não é bom. E aí, em 2008, o meu querido professor Bosco me chamou para fazer parte da chapa, para a Durne, sessão sindical ainda. E eu fui, e nós nos elegemos, né? Eu era diretor de política sindical na época, não era nem vice, nem nada, diretor de política sindical. E aí, Francisco, ser diretor de política sindical, você precisa estudar. Aí eu comecei a estudar o movimento docente, as origens, tal, as formas, o conteúdo do movimento docente.
E aí comecei a entender, de fato, o princípio dessas duas entidades. Aí você entende o que é a atuação de um sindicato nacional e um fórum que estava se constituindo ali. Isso. Você consegue ver essa diferença lá? E foi o processo de construção. Inclusive, eu devo dizer que, num primeiro momento, eu fui contra a criação do PROIF-SIND, porque eu achava, se você está combatendo uma estrutura que já era considerada anacrônica, como é que eu vou copiar uma estrutura idêntica? E foram 2 anos de as pessoas tentando me convencer e tal. Você tinha o PROIF que já deixava o professor meio confuso, né? E aí foi que começou a discussão sobre a criação de uma federação. Aí sim eu me engajei. Aí assim, o que você não aceitava naquele momento é que tivesse um sindicato disputando com outro sindicato, né? Então, porque a natureza, inclusive a natureza nossa, do nosso partido, do nosso movimento sindical, é uma natureza federativa. Desde sempre os comunistas defenderam o princípio organizativo de federação. Então, por isso, o Sindicato Nacional para nós era uma coisa estranha. Até porque não está na Organização Sindical Brasileira, o Sindicato Nacional. Aí, com essa sua experiência lá do Adurne Sindicato, não é? Com esse primeiro momento que você falou aí que precisou estudar, se dedicar, conhecer como é que funcionava, aí você avançou ali, porque eu sei que você chegou a ser presidente do Adurne, né? Como é que se deu? Cara, na verdade, a gente teve 2 gestões, começou o processo de desfiliação. Foi um processo longo, durou mais de 1 ano, né? A gente desfiliou-se da Andes, tornou-se um sindicato local, eu participei de todo esse processo. Isso é importante registrar para você que está nos acompanhando, o Adurne era uma seção sindical do Sindicato Nacional, que é o Andes. E aí chega um determinado momento que eles decidem lá, 2010. Em 2010, se desligar do Andes enquanto sindicato nacional e criar um sindicato local. E aí você passa, é um processo, isso não é tão simples assim, mas o Wellington pode contar melhor como é que foi essa experiência da construção, da transformação do Adurne de seção sindical do Andes para um sindicato autônomo. Primeiro a gente teve que convencer os professores, porque era uma estrutura nova. O que é um sindicato local? O que é um sindicato independente? Porque o que é que a Andes diz? Que os sindicatos são autônomos. Beleza, são autônomos. Mas a autonomia e liberdade e independência são 2 coisas diferentes. E a proposta da Adurne, na época, a Adurne, era de sair dessa estrutura verticalizada e participar da formatação de uma federação que estava se constituindo. Porque a federação, ela começa a se constituir em 2011. E a gente participou desse processo. Então, a gente passou mais de 1 ano debatendo isso lá, e quando decidiu, obviamente, a gente optou já na entrada da federação. A Adurne já entrou na federação na época, em 2012, eu era vice-presidente. Aí fui vice-presidente até 2015. E essa atuação local, assim, como é que você avalia a sua experiência, o acúmulo de experiência nesses cargos que você ocupou lá no sindicato local? Eu diria que a diretoria de política sindical, para mim, foi muito importante, mas mais importante foi o meu presidente. Eu devo muito a Bosco, o que politicamente eu sou hoje. Uma pessoa, ele tem um entendimento político. Ele era o que a gente chama de animal político. Ele vivia a política 24 horas. E a gente criou uma relação de amizade muito próxima. Conversava muito. E tinha um colega nosso também, que depois se tornou até parte da diretoria, que infelizmente faleceu, o Gutenberg, que era um geólogo muito, muito importante lá no Rio Grande do Norte. E a gente conversava muito, dialogava muito. Isso é muito importante para a formação sindical. Não adianta você fazer curso. É o dia a dia que vai lhe dar a formação. Claro, um curso é importante, a teoria, blá, blá, blá. Mas o dia a dia, o debate, a conversa, ela é uma formação muito boa para quem pretende entrar no movimento sindical. Tá, então, tudo isso foi formando o Wellington, que no ano passado, 2023, disputou a presidência do PROIFES Federação. Mas antes disso, o Wellington foi também vice-presidente. Então, Wellington, conta aí primeiro da sua experiência como vice-presidente da federação e depois esse processo que te levou à presidência. Pois é, que coisa, hein? Bom, é o seguinte, eu fui eleito presidente da Adurne em 2015, fui reeleito em 2018. E aí a discussão era, bom, o PROIFES precisa crescer, precisa se fortalecer, né? É preciso entender uma coisa, gente, a gente se tornou federação em 2012 e existe todo um processo de transformação
para chegar legalmente a ser uma federação. Precisa de 5 sindicatos com registro e tal. E isso foi uma construção muito lenta por causa da legislação e por causa da oposição da ANDES, que não queria que a gente fosse, que existisse desde sempre. E aí, em 2018, eu começo a participar muito mais do Conselho Deliberativo, né? Que a gente participava do Conselho, que é o órgão central da federação. E aí, em 2021, em plena pandemia, eu me tornei vice-presidente da federação, né? Para chegar a vice-presidente, você precisa de um amplo apoio e um amplo acordo político. Isso é muito importante para que a gente entenda que federação é consenso, ela não é disputa. Então, isso já é uma forma de você dizer, quando você vai para uma eleição, pode ter a disputa? Pode, mas ela se baseia também no consenso. Eu acho que nesse ponto aqui, Wellington, é muito importante que você explique para quem está nos acompanhando a diferença entre um sindicato nacional e uma federação de sindicatos. Porque o Proifes é uma federação, você preside uma federação de sindicatos. Então, na dinâmica, no dia a dia, como é que se dá esse processo de funcionamento mesmo, de uma federação e a diferença em relação a um sindicato nacional? Eu acho que isso é importante, inclusive, porque agora foi passada, inclusive para a maioria dos professores, uma ideia de como é que se dá o processo decisório dentro de uma federação e se compara muito com o sindicato nacional. Eu até entendo, porque são 43 anos de uma entidade, a outra tem 12. Mas o processo de político dentro de uma federação é consenso. A presidência ela precisa construir o consenso, porque os sindicatos federados são a base da federação. Então o poder político ela reside na estrutura dos sindicatos. Então o que é que o presidente faz? Ele precisa intermediar o tempo todo, ele é um mediador todos os dias, ele precisa ter o apoio desses sindicatos, construir o consenso. Não é, nós temos 20 sindicatos, 15 a favor, 5 contra. Não, você precisa tentar construir esse consenso. É muito difícil. Mas por isso que é mais gostoso. Por quê, Francisco? A democracia, cara. É assim que se exerce a democracia. No convencimento, tem divergência? Tem. Inclusive o divergente aceitar que o consenso político também faz parte da democracia e ele aceitar o consenso, mesmo continuando divergente. A divergência, nesse caso, serve até para legitimar essa decisão. A divergência serve para legitimar e também para corrigir erros. Porque você não, o presidente de uma federação, ele não tem esse poder decisório, ele não tem esse poder autoritário. Ele primeiro precisa convencer a diretoria executiva, que a diretoria executiva é composta por quem? Cada um dos sindicatos federados indica um diretor. Já começa aí o consenso, né? E depois você vai para um conselho deliberativo, que é o órgão central, que é o quê? São representações indicadas pelos sindicatos, proporcionalmente ao seu tamanho, e é uma espécie de senado, né? É um parlamento, aliás, e aí você precisa ter também, a cada debate, o consenso ali. Hoje nós temos 34 delegados. Imagina aí, toda a discussão, inclusive conselheiros. Inclusive essa última agora, do acordo, foi feito um consenso em relação ao processo. Lembrando, a gente não pode interferir na organização interna de cada sindicato. Então o sindicato ele organiza o processo de votação de acordo com a especificidade dele. A executiva da federação não pode interferir. Você tem conhecimento de alguma outra entidade onde o Conselho Deliberativo é a instância máxima de decisão dessa entidade? Olha, pelo que eu... Aí vai ser uma coisa bem interessante. Quando foi constituída a federação, e aí a gente tem que dizer que o Eduardo Rolim, que é um professor lá do Rio Grande do Sul, o Gil Vicente, que é um professor da UFSCar, o professor Brandão lá do Paraná, eles construíram essa estrutura. E o Eduardo dizia sempre, é uma estrutura nova, ela é revolucionária, porque ela parte da horizontalidade. Assim, você tem muitas federações. Não é bem assim que funciona nelas, né? Você tem disputas, tem um executivo, e o Proifes, de fato, ele revoluciona nesse sentido. Porque nas outras você tem as disputas e depois a distribuição dos cargos, que aí gera mais conflitos, praticamente o tempo todo. E a nossa federação, que tem conflitos, é evidente, não vou dizer que não tem, mas ele se baseia no final, na convergência e no consenso. Wellington, então voltando agora para o seu mandato. Você está presidente desde o mês de fevereiro. Pois é. Então nesse período aí de fevereiro a junho, o que aconteceu, o que você já acumulou, o que você tem que falar dessa experiência? É um período aí turbulento, evidentemente, das negociações aí com o governo, mas eu gostaria que você falasse dessa experiência, desse início de mandato. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Parece que eu carrego algum tipo de cruz. Por que eu digo isso? Quando eu fui eleito em 2015, em junho de 2015,
onde é que nós estávamos naquele momento. Presidente Dilma. Dilma era presidente. E o Brasil estava começando um processo apocalíptico. A economia semi-destruída. A gente conseguiu ainda em 2015 um acordo, depois passou até... Em 2016 veio o golpe. Aí depois veio o teto dos gastos, terceirização, reforma da Previdência, tudo isso da minha gestão. Quando foi em 2019, 2018 eu fui reeleito. O que é que teve em 2020? Pandemia. Governo Bolsonaro. Governo Bolsonaro, pandemia. Eu digo, rapaz, quando eu assumi agora, em fevereiro, né, eu já assumi numa mesa de negociação tensa e tal, e culminou agora, nesse momento, nós estamos vivenciando um processo de tensionamento que não me surpreende, mas as novas formas de agressividade e de violência política, elas mostram que nós evoluímos do ponto de vista democrático. Wellington, eu gostaria que você falasse agora para a nossa audiência, muito especificamente, sobre essa questão do acordo, né, toda a negociação que as entidades do movimento docente fizeram com o governo, que culminou com a assinatura do acordo pela Proifes Federação, não assinatura pela outra entidade, o Andes Sindicato Nacional, pelo menos até agora. Eu gostaria que você falasse especificamente por que vocês assinaram esse acordo, no que vocês acham que ele contempla as demandas que vocês apresentaram. Trata disso aqui para a nossa audiência, por favor. Olha, as mesas de negociação, primeiro eu quero dizer uma coisa. As redes sociais permitem a construção de narrativas, né? O que é que a Andes colocou como narrativa? De que o Proifes é uma entidade maligna, né? Fez um acordo com o governo por trás da porta e assinou um acordo desrespeitando suas bases. E aí realmente isso tem um efeito muito perturbador no movimento docente dos nossos sindicatos federados. Porque a gente teve dificuldade de acompanhar essa narrativa por causa das redes sociais. E foi feito devo dizer, foi feito um movimento e uma ação muito eficiente do ponto de vista de propaganda para disseminar isso. O que é que nós dizemos aos nossos professores, inclusive, que ficaram muito chateados? O Proifes, ele estuda cada passo que ele tem que dar. Nós participamos de 5 mesas, fora as que já tinham ocorrido antes. E a cada mesa, quando terminava a mesa, a gente fazia uma análise do que poderíamos avançar ou não. E eu vou dizer muito claramente para você, nós conversamos com analistas do mercado financeiro, conversamos com analistas de orçamento, e sempre pedindo não é orientação, mas para a gente conhecer como é que estava a situação fiscal do Brasil, a situação orçamentária, e com esses instrumentos nós voltávamos à mesa de negociação, inclusive apresentando contrapropostas. O Proifes apresentou 3 contrapropostas. Qual era o grande problema? 2024. E aí eu devo dizer assim, nós sempre fomos contrários a essa posição do governo. Sempre dissemos que 2024 deveria ter um reajuste. Isso é uma posição corporativa nossa. Nós temos 140 e tantas categorias. A posição dos servidores da educação era essa. Ocorre, Francisco, que no dia 15 de maio, e desde dezembro que o governo vinha dizendo que não ia dar reajuste em 2024, que eu repito, achei muito ruim a posição. Mas quando ele chegou 15 de maio, o que é que ele apresentou para a gente? Uma proposta que atendia grande parte das demandas da federação, inclusive tem uma muito importante, que era a manutenção dessa carreira. E é bom que fique bem claro isso. No começo, na primeira reunião que eu fui do magistério, da mesa específica, estava lá na pauta lá, a proposta de voltar à carreira que existia antes de 2012. Isso é bom que fique muito claro. Que é uma carreira vertical, ela não tem classe, ela não privilegia a pesquisa, nada. Todo mundo que entrou aqui, os mais novos não compreendem isso, porque já entraram numa carreira eficiente, né? Mas a carreira antiga era uma carreira de escada. Então você ia com 24 anos você estava no topo da carreira. Isso é terrível para hoje em dia. Porque quanto mais tempo você ficar no topo da carreira, melhor o seu provento de aposentadoria. Isso é muito simples de entender. Principalmente para quem entrou depois de 2003. Que você entra no novo regime previdenciário. Né? E depois de 2003 não tem mais paridade e integralidade. E o jovem de 2014, que está no teto do INSS, e tem um fundo, né, que é o Funpresp, ele precisa desse tempo no topo da carreira para ter um fundo melhor. E a gente considerou isso. Então, na primeira reunião estava colocado para voltar à carreira antiga, a gente protestou, bateu o pé e disse que não ficava. E o governo concordou. E uma segunda coisa foi a questão dos jovens. Sempre foi dito para a gente que o começo da carreira acadêmica não era atrativo.
Isso eu escutei a todo tempo. Que o jovem entra na carreira docente, muito mal remunerado, papapá, e por isso que eles começavam a não querer mais entrar na universidade. Isso é fato. E o que é que a gente fez? O governo chegou com um aumento de 9% em maio do ano que vem, 2025, e 3,5% em maio de 2026. A gente foi lá, fez a negociação e o governo puxou de maio de 2025 para janeiro de 2025. Exatamente para você evitar ou tentar diminuir o impacto de não ter reajuste em 2024. Inclusive, a gente apresentou uma proposta de 3,5% em setembro de 2024, que era um custo de mais ou menos 300 milhões. O que é que o governo colocou? Não, porque era uma proposta, era uma decisão já tomada, e aí pode envolver discussão de arcabouço fiscal, não sei, mas era uma decisão tomada e não foi só para a gente. É bom que fique bem claro isso. E aí a gente reuniu o nosso Conselho Deliberativo, avaliamos, e aí dizendo, gente, é o seguinte, chegou no topo aqui, dia 15 de maio, chegou no topo, a gente indica aos sindicatos federados que apoiem. E aí, não é uma imposição, a gente faz uma rodada de assembleias, reuniões, seja lá o que for, e no dia 25 de maio, de posse desse conjunto de informações que nós tivemos, chegamos à conclusão de que nós temos 11 sindicatos, 7 sindicatos, repito, a federação é contada na base do sindicato. Um sindicato, um voto. Então, cada sindicato tem um voto e 7 dos 11 concordaram em assinar o acordo. Ah, mas e os 4 dos 11? Eles respeitaram a decisão do conjunto de sindicatos. Mantiveram suas posições, inclusive, boa parte continua ou estava em greve até pouco tempo, e a federação respeita isso. Ela não interfere. Ela não intervém, ela não vai disputar na base lá para que o sindicato mude de posição, até porque a posição da federação é escutar o sindicato. E por isso que no dia 26 nós fomos lá assinar esse acordo. Tá. A atuação da federação ela vai além da briga por salário, né? Ela pauta também as condições de trabalho e tudo. Nesse sentido, como é que vocês da federação têm acompanhado esse movimento do governo, que inclusive recentemente lançou aí o PAC Universidades? Que avaliação você faz dessa ação do governo em relação às universidades? Primeiro eu quero dizer uma coisa aqui, eu sou cientista político também. Quando a gente vai fazer a avaliação do governo, a gente precisa olhar o entorno do governo. Esse governo, primeiro, ele não é um governo de esquerda. Ele é um governo fragilizado, gente. Ele é um governo que, para fazer uma composição no Senado, é às duras penas. Nós estamos vendo agora a situação. É um governo que está capturado pelo orçamento que foi distribuído entre os deputados. Foi capturado, ele está ali a duras penas. Então a gente precisa compreender essa nuance para que a gente possa fazer a crítica. Porque para mim, realmente é fácil dizer, olha, o governo não deu o reajuste de 2024, é traição de Lula, é o fim do mundo. Não, não é assim. Porque nós podemos, sabe, Francisco, tem um problemazinho, vai ter eleição em outubro. E essa nossa raiva pode ser muito bem captada pela extrema-direita. Aliás, já está sendo. O Nicolas Ferreira, que é o presidente da Comissão de Educação, está fazendo o quê? Utilizando essa raiva nossa para fazer o preparatório para 2026. É uma disputa muito acirrada. Então, quando o governo, o Pacto das Universidades, que foi dito que foi graças a... Enfim, ele já está na pauta desde julho do ano passado. Foi colocado lá, eu participei de várias reuniões de Andifes, dizia isso. Olha, os reitores estão aí trabalhando para que haja esse Pacto das Universidades. O problema nosso ainda é custeio, a gente vai tentar resolver essa problemática dos custeios. Foi feito o PAC agora, que é fundamentado mais na área de investimentos. E a gente continua na luta pelo custeio. A gente conseguiu 300 milhões, vai conseguir mais agora, vai perseguir os 2 bilhões, mas é preciso entender que é um movimento que não pode ser descolado do movimento geral. Se você fizer isso, aí você vai ter sempre raiva do governo, porque o governo não deu o reajuste que nós queríamos, porque o governo é malvado e esse governo é traidor. Se você analisar desse ponto de vista, a extrema-direita capta isso aí e leva para a eleição e vence a eleição e a gente volta a 2018. Isso é muito ruim. Professor Wellington Duarte, nós já falamos aqui da questão, então, do reajuste salarial, da progressão de carreira, enfim, é o que vocês acabaram de assinar aí com o governo. Tem uma questão que preocupa bastante, que é a evasão no ensino superior.
Eu gostaria da sua avaliação, do seu comentário com relação à questão da evasão no ensino superior. O que está acontecendo, o que é necessário fazer para que os jovens entrem e permaneçam na universidade? Seria muita arrogância da minha parte ter uma opinião formada, até porque eu não sou da área, eu não sou um cientista que estuda essa questão da evasão. Mas eu tenho lido muitos artigos de especialistas e é preocupante. Não é uma coisa assim que nós não tenhamos que ter uma visão. É uma discussão muito grande, Francisco, porque passa do ambiente universitário. O que é que o aluno pobre encontra no ambiente universitário? Por exemplo, agora, nós tivemos uma greve, eu não vou aqui discutir o mérito dela, discutir o efeito dela, e provavelmente, porque eu já vi artigos sobre isso, haverá uma grande evasão. Isso é muito ruim para nós que temos lutado por orçamento. Quer dizer, você tem um orçamento mais poupudo, que não é grande coisa, mas é mais poupudo do que os anteriores, mas aí você tem uma evasão. E o que é que se faz a respeito? Então tem que ter uma discussão muito profunda sobre o papel das universidades, porque é muito fácil dizer, a universidade é o centro do cérebro brasileiro, do desenvolvimento, pesquisa, 95% é pesquisa. Mas não é. Tem que dizer, olha, somos, mas estamos ficando enfraquecidos, do ponto de vista do olhar da sociedade para nós, da agressividade das políticas neoliberais, que são muito graves, da tentativa de transformar as universidades num campo de negócio. Isso está sendo feito agora. E aí, quando a gente tem disputas internas, a gente acaba enfraquecendo a universidade para esses ataques serem... É só lembrar, gente, o que aconteceu entre 2022 e agora. 2022, não, desculpa, 2018 e 2022. O que é que aconteceu nas universidades? Além do sucateamento perverso que houve, a introdução de um pensamento reacionário, fascista dentro das universidades. E vocês acham que isso vai desaparecer de uma hora para outra? Professor, com relação à atuação do MEC, você sabe que o Ministério, a impressão que dá é que ele está mais voltado nesse momento para a educação básica, que era uma crítica que se fez durante muito tempo, que os governos mais progressistas aí tinham uma grande preocupação em beneficiar, em favorecer o ensino superior em detrimento da educação básica. E nesse governo, pelo menos os sinais aí que nós temos são de uma atenção maior à educação básica, inclusive com um programa como o Pé de Meia, que tem esse propósito de assegurar a presença dos jovens no ensino médio para que depois possam acessar a universidade. Eu gostaria de uma avaliação sua em relação à atuação do MEC no geral. Olha, o MEC, existe essa crítica. Eu conheço muitos professores que fazem essa crítica. Houve um distanciamento das ações voltadas para o ensino superior e uma concentração de esforços do ensino médio. Eu até compreendo, sabe, Francisco? Porque eu moro num estado pobre, né? E devo dizer que se não fossem os institutos federais, a situação do aluno pobre do interior é muito pior. Isso é o testemunho. Não só a situação dos alunos, mas as economias locais. Você não pode desprezar o impacto dos institutos federais Brasil afora. Obviamente que isso volta para dizer aquilo que eu acabei de dizer. O que é que a universidade deve ser? Existe essa discussão? Nós, internamente, precisamos fazer essa discussão, até porque, com isso, a gente pode pressionar o MEC. Dizer, olha, nós pensamos isso, nós queremos isso, a questão da ciência e tecnologia, a questão da pesquisa, né? A questão de como o conhecimento gerado dentro da universidade, ele vai para a sociedade, porque, afinal de contas, qual é a função de uma universidade? Na minha concepção, posso estar errado, é favorecer o desenvolvimento social. Sem isso, qual é o princípio fundamental da universidade? Favorecer mercado? Tá, então nós conversamos aqui com o professor Wellington Duarte, presidente do Proifes Federação, e eu não provoquei ele antes em relação a isso, vou provocar agora. Sei que ele é um grande leitor, está sempre acompanhando aí o que está acontecendo, mas como a gente está caminhando para o final de semana, quero pedir aqui ao professor Wellington que deixe uma dica de leitura para você que está nos acompanhando aí agora. Professor Wellington, o que você leu recentemente, o que você está lendo, o que você poderia sugerir aqui para os nossos espectadores e para os nossos ouvintes? Cara, na verdade eu tenho lido algumas coisas no sentido mais técnico. Eu tenho algum livro, desculpe, eu tenho um filósofo italiano
Domênico Losurdo, que ele escreveu um livro, A Esquerda Ausente. E eu tenho lido esse livro. Ele é muito importante para a gente entender o processo que passou a esquerda nesse período, depois dos anos 90, e que quando você olha a realidade de hoje, ela está muito presente. Então esse livro eu recomendo a quem quiser assistir, ler esse livro Domênico Losurdo, A Esquerda Ausente. Então é isso, uma dica aí para esse final de semana. E como você acompanhou aqui no programa, apareceu aí sempre um QR Code na tela. Significa que além das nossas entidades que já apoiam o nosso programa, você também pode apoiar. Então é isso. Muito obrigado por ficar com a gente aqui até o final. Um agradecimento especial aqui ao professor Wellington, presidente do Proifes Federação. Muito obrigado e espero contar com você mais vezes aqui no nosso programa. Valeu, a gente está à disposição e muito rock para todos.